Vou ter que voltar no Palmeiras, porque pra minha surpresa, de novo, eu era muito moleque nessa época, 99 eu tinha 6 anos, eu assisti um documentário muito legal produzido, se eu não me engano, pela Globo, contando a trajetória do título da Libertadores do Palmeiras de 99. E um depoimento lá, como é que eu posso dizer? Um documentário feito para o Palmeiras, aí pega relato dos jogadores da época. Eu achei interessante, porque as oitavas de final da Libertadores de 99 é Vasco e Palmeiras. Vasco e Palmeiras, E ouvindo os jogadores do Palmeiras, a preparação do Palmeiras para pegar o Vasco naquela Libertadores era... os caras são os bichos papão. Se a gente ganhar do Vasco, a gente consegue, a gente dá pra ganhar esse título. E eles tratam aquela eliminação... Decisão, né? Aquilo como tipo uma final antecipada. E o fato de ter conseguido eliminar o Vasco foi fundamental para aquele título. Como é que foi pro lado agora do Vasco? Como é que foi pra vocês? Tinha esse clima mesmo? Vocês tinha essa questão, já tinha um embate de 97 que vocês foram campeão em cima do Palmeiras. Como é que foi? Dói até hoje aquela eliminação pro Palmeiras na Libertadores de 99? Eu acho que naquele momento que faltou para nós foi ter assim mais um planejamento. Acho que nós não fizemos bem o planejamento. O que aconteceu? O Vasco jogou e era uma coisa assim que acontecia bastante, mas o fato de a gente jogar o campeonato estadual ao mesmo tempo atrapalhou bastante o nosso time. Porque nós tivemos naquele mesmo momento, na mesma semana, o jogo era na quarta, no domingo nós tivemos o jogo contra o Flamengo. Então aquilo ali pesa muito, porque você tem que jogar. Como é que você vai jogar um jogo contra o Flamengo, um clássico, né? Assim como eles contra o Vasco, e depois na quarta-feira ter uma decisão contra o Palmeiras, né? É complicado. Então acho que isso aí atrapalhou bastante. Nós, eu acho que não soubemos conduzir bem, porque o Campeonato Carioca é importante, tudo bem, mas a gente já tinha conquistado. Então, novamente ir com tudo, né, no Campeonato Carioca era um risco, e nós corremos esse risco, infelizmente. E eles, ao contrário, provavelmente eles se prepararam bem, porque sabiam que ia enfrentar um time que queria, né, continuar na Libertadores. Só que nós queríamos continuar, mas a gente não fez uma preparação, a gente não se programou para um confronto como esse. E aí acho que nós ganhamos a primeira, né? Ou não, empatamos? Não lembro, eu posso pegar aqui. Acho que foi 1-1 lá em São Paulo, isso mesmo. Foi 1-1 em São Paulo, acho que foi o gol do Guilherme, inclusive. Guilherme que adorava fazer... O Guilherme já estava no Vasco, né? Então... essa é uma situação assim que chama muita atenção, que você tem que ter pessoas ali às vezes que tenham essa noção, né? Aconteceu um lance desse com o Palmeiras. O Palmeiras tinha o São Paulo. Se o Palmeiras ganhasse do São Paulo, o São Paulo caía. O São Paulo ou Corinthians? São Paulo. O Palmeiras... Então, a torcida do Palmeiras queria que o Palmeiras entrasse com o time titular. O Abel não botou o time titular. O Palmeiras não ganhou o jogo, acho que foi empate o jogo, e o São Paulo não caiu. Então, são decisões que você tem que tomar às vezes. Não é? E às vezes, um jogo como esse, que você pega no Campeonato Carioca, né, contra um rival, você acaba tendo problemas. Porque você tem um desgaste. Jogar um clássico sempre um desgaste. Aí quando você vê, você vai para um jogo decisivo contra o Palmeiras, os caras com faca nos dentes, fica difícil. A gente acabou perdendo de 4-1, 4-2. 4-2 em São Januário. O jogo da ida que eu não consegui puxar aqui. Foi 1-1. Eu te ajudo, foi 1-1. Pô, então, em casa, que em tese a gente tava até com a faca e o queijo na mão, porque é jogar em casa e ter empatado o primeiro e tomar um 4-2. Mas quando tem esse nível de futebol, em casa ou fora, não faz muita diferença. Não faz diferença, né? O campeonato estadual tem sempre. O que não tem é Libertadores, Mundial, isso aí não tem, isso é só conquistando. Então, você tem que saber lidar com isso. Vai dar atenção para o campeonato estadual? Dá sim. Mas quando tiver jogos
decisivos e você tiver um clássico antes, você não pode jogar. Não tem como jogar. Você tem que entender isso. Não é menosprezar, mas você tem que definir o que você quer. Você tem que querer uma coisa ou outra. As duas não dá. Então a condução de 99 foi mal feita, Foi porque mal feita. o Vasco deixou de tirar o Palmeiras nas oitavas, que poderia ter sido um bicampeonato da Libertadores, não ganhou mesmo o Carioca, esse problema do Luizão e esses jogos intercalados, o Vasco perdeu o Carioca, no final do ano o Vasco chupou o dedo com uma Rio-São Paulo. E o que aconteceu em 99, de primeira? O que aconteceu? 99? Título da Rio-São Paulo. Sim. Em cima do Santos. O Vasco já abriu o ano com conquistando o Rio-São Paulo. Então tu já estava com a competição garantida. O estadual tu podia levar na boa. Ah, tudo bem, se ganhar é ótimo, não tem problema. Mas tu não pode começar quando tu tem uma Libertadores, tu começar a fazer com que aquilo ali seja um fardo para ti, né? Ou seja, tu tem um jogo antes, depois tem um jogo da Libertadores, não dá certo. Não dá? Então bota um outro time para jogar, se for o caso, e aí tu dá atenção para a Libertadores, que se não fizer assim é muito difícil. É muito difícil porque você vai enfrentar time bom. Foi o nosso caso, nós fomos enfrentar o Palmeiras. Se a gente não tivesse com o time jogando bem, não conseguia ganhar, não conseguia o título. Então foi o que aconteceu. Na outra Libertadores, quando a gente jogou, a gente ganhou o estadual e pronto, não teve problema nenhum. Mas aí teve um intervalo, né, a Copa do Mundo, acho que foi esse teve um intervalo. Teve Copa em 98. A gente acabou tendo tempo para se preparar e disputar a Libertadores, teve um intervalo. Então a gente não teve jogo assim em sequência, porque é difícil, muito difícil você jogar estadual, disputar clássicos e na quarta-feira jogar a Libertadores. Se não for um time fraco, você não ganha.